Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Gleice do canal Palavra em Evidência e hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para você, aqui dentro do nosso canal Palavra em Evidência. Então você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e relevante dentro dos nossos dias que nós estamos vivendo no meio cristão, que é sobre o nepotismo. O que você acha do nepotismo? O que você pensa? Então deixe lá nos comentários o que você pensa a respeito disso e faça com que a gente possa então interagir através dos comentários. Nós vamos lá então para esse assunto muito relevante. Primeiro, nepotismo, uma palavra que deriva do latim, que tem um dos seus significados que é favorecimento a parentes. Nós já estamos vendo aí que isso não é correto. Por quê? Porque quando a gente conhece o Evangelho, todas as pessoas são chamadas para fazer alguma coisa dentro da obra do Senhor. O sentido primordial do chamado é o plano que Deus tem para cada um. Então significa que Deus tem um plano para todos. Claro, sim, Deus tem um plano para todos. Mas não significa que todos serão mestres, todos serão doutores. Não significa isso. Significa que para cada um Deus tem um chamado, uma vocação em específico. E quando a gente entende isso, tudo fica melhor dentro do trabalho da obra de Deus. O importante é realmente saber distinguir para que a gente não possa ser prejudicado ou favorecido por alguém, por um parente, por um pai que quer facilitar as coisas para o seu filho. E isso é muito prejudicial para a saúde espiritual quando um pai facilita algo para o seu filho em detrimento aos outros. Então é importante que talvez você que viveu isso em sua vida, ainda dá tempo de parar. Sabe por quê? Porque tudo que se burla não é correto. É importante passar o processo do aprendizado. Eu sempre digo assim, a gente jamais entregaria a nossa saúde física a alguém que ainda não se formou em medicina. Então é importante que quem vá nos atender lá, nos consultar, passar a medicação, seja alguém que realmente tenha conhecimento, tenha passado por uma faculdade, tenha sua especialidade no devido assunto para que passe o remédio correto, para que então venha acontecer o tratamento. E não é diferente dentro do conceito evangélico, do conceito cristão. Nós precisamos ter as nossas experiências ministeriais. Desde quando começamos lá pela porta, nós precisamos estar lá na porta como porteiro, ser um auxiliar e ficar ali trabalhando por algum tempo, por alguns anos, criando aquela experiência de ser um porteiro da igreja. E isso não é menos honroso, pelo contrário, é tão importante porque estamos ali na porta recebendo a noiva de Cristo. Estamos recebendo aqueles que vão entrar dentro da casa de Deus para adorar. Todo trabalho na obra de Deus tem seu significado, tem sua importância. Então, ser porteiro, ser auxiliar, não diminui ninguém. Pelo contrário, isso vai nos preparando para algo maior. Então, logo após, a gente se torna um diácono, um presbítero, um evangelista e lá futuramente um pastor com sua experiência, com sua bagagem ministerial. Mas, quando acontece o nepotismo, aí é que está o problema. Por quê? Porque todas essas fases do aprendizado são burladas e a pessoa que está ali, quem sabe até tem uma vocação para o ministério, quem sabe foi chamado para ser um pastor, quem sabe foi chamado para ser alguém que vem exercer um cargo de importância na obra de Deus, ele acaba sendo prejudicado pelo favorecimento. Não é importante que um pai favoreça seu filho e deixe as outras pessoas que estão correndo o ministério de lado. É importante, vamos dar um exemplo. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, ele colocou sobre Isaac a lenha. Disse para Isaac, você tem que levar a lenha. Então Isaac sentiu o peso da responsabilidade de sacrificar ao Senhor. Quando um pai favorece seu filho, ele está gerando um grande prejuízo no ministério
e para a obra de Deus, porque esse filho jamais vai entender os valores ministeriais, o valor que uma alma, que uma vida tem, o valor que é receber uma pessoa na porta como um auxiliar, como um diácono. Vamos dar um outro exemplo? Outro exemplo é o exemplo de 1 Samuel, capítulo 16, quando o profeta então vai à casa de Jessé, e Jessé agora, em momento algum, embora Deus já tivesse colocado no coração de Samuel, né, que era para ir e ungir o rei, ele não sabia quem era. Então, quando ele chega à casa de Jessé, ele observa os rapazes que estavam ali, e ele pensa, provavelmente é esse que está aqui, e aí começam a passar, e quando de repente acabam os que estavam ali, ele pergunta então para Jessé, acabaram-se os mancebos? Jessé diz, não, ainda tem um, o menor, que está lá cuidando das ovelhas. Então ele diz aquela frase que eu até mesmo carrego para a minha vida, não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E de repente chega, né, como diz o seu pai, o menor, Davi chega, entra perante Samuel, e Samuel então, o Espírito do Senhor, faz entender que aquele seria então agora o rei de Israel. E ele derrama um azeite sobre a cabeça de Davi e unge Davi rei. Mas a pergunta fica, e Davi foi lá, tomou o lugar de Saul, já disse, não, eu sou o rei, você tem que sair? Não. Ele esperou o tempo certo, o tempo determinado para assumir o reinado. Então Davi foi ungido aí em torno de 14 a 17 anos. Isso diverge um pouco conforme alguns teólogos, mas vamos dizer que de 14 a 17 foi uma idade em que Davi foi ungido. E ele então agora assume, lá em 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 4, diz que ele começou a assumir o reinado aos 30 anos, ou seja, houve um tempo de aprendizado, um tempo de ser preparado para ser rei. E eu quero dizer para você, talvez você ainda tenha chance, você que está me vendo, que esse vídeo sirva para você. Talvez você recebeu favorecimentos, talvez você está sendo favorecido, está vivendo hoje uma situação de nepotismo porque talvez o seu pai, ou o seu tio, ou o seu parente está favorecendo você no ministério. Não aceite. Não aceite. Passe pelo processo do aprendizado. Não, eu quero passar pelo processo do aprendizado. Sabe por quê? Para quando chegar lá na frente, você ter a experiência ministerial, a capacitação para lidar com as situações que o ministério exige. Afinal, trabalhar no ministério não é algo simples, não. Trabalhar com vidas é algo muito delicado, é algo cirúrgico que exige de nós grande experiência ministerial, exige de nós toda uma bagagem ministerial de aprendizado ao longo dos anos. Se você parar para pensar, hoje, dentro do conceito cristão, quanto nepotismo está acontecendo. Por quê? Porque pais pensam que estar à frente de um trabalho, estar presidindo, ele acha que isso é uma dinastia que tem que ser passado para o filho. Espera aí, gente, eu não sou contra, não, filho de pastor ser um pastor. Não sou contra. Eu, na minha família, não tenho ninguém, né, que seja pastor que me favoreceu. Eu estou aqui porque Deus me trouxe ao pastorado, fui reconhecido pela convenção e aqui estou. Mas eu não estou dizendo que eu sou contra que um pastor, que seu filho seja pastor. Não, pelo contrário. Até porque os filhos dos pastores sofrem muito na obra de Deus. O que eu estou dizendo é que se esse rapaz tem chamado para ser um pastor, ele precisa passar pelo processo do aprendizado para se tornar um pastor futuramente. E não receber favorecimentos, porque os favorecimentos irão gerar um grande prejuízo para o seu ministério. E lá na frente ele vai se encontrar em situações que ele não vai ter experiência. E ele vai sofrer. E a culpa será de quem? De quem o favoreceu e ele por ter aceitado esse favorecimento. Vou dar um exemplo. Quando terminou aquele processo em que Jessé agora vê o seu filho sendo ungido rei, ele não chegou e disse assim, Davi, você tem agora favorecimentos dentro da minha casa, você não precisa mais cuidar das ovelhas, você não precisa mais servir os seus irmãos. Não, em momento algum.
Quando houve um período em que Israel foi chamado para a guerra, os seus irmãos foram junto com Saul, diz a palavra. E então agora Jessé chama o seu filho, Davi, que estava cuidando das ovelhas, e diz: vai levar comida para os seus irmãos. Agora, o que me chama a atenção é que Davi agora deixa alguém de guarda para cuidar das ovelhas. Ou seja, desde as pequenas coisas ele já tinha responsabilidade. Ele sabia o valor da responsabilidade, do cuidado, de estar fazendo com excelência aquilo que estava à sua mão. Ou seja, ele entendeu que era necessário, embora ser ungido rei, desde já valorizar as pequenas coisas, para quando estivesse no reinado, saber entender o significado do valor de cada coisa. Então é importante para você que quando você olha para a Bíblia e vê o exemplo de Davi, que em momento algum Jessé favoreceu o seu filho. E eu quero dizer para você, viver o nepotismo, talvez a princípio para quem se favorece desse bem, talvez o filho que o pai favorece, facilita, a princípio parece ser bom, parece ser algo que vai lhe trazer benefícios, mas lá na frente não será bom. Lá na frente será prejudicial para a saúde espiritual do ministério daquela pessoa, como também da igreja da qual ele vai cuidar, porque ele não tem a experiência necessária. Eu sempre fico pensando, e às vezes eu comento com as pessoas que me procuram, dizendo assim, a gente quando chega numa emergência de um hospital, em uma situação difícil, por exemplo, um estado grave de algum parente, algum amigo nosso, ou até mesmo da gente, a gente já vamos dar um exemplo, a pessoa precisa passar por uma cirurgia, o médico não está no hospital, e aí então a gente chega e o enfermeiro diz, não, eu não tenho experiência cirúrgica, mas eu vou abrir o paciente, vou fazer a cirurgia, não sei se vai dar certo. Aí eu pergunto, você entregaria as mãos dessa pessoa, sendo que ela não tem a especialidade naquela cirurgia, para fazer a cirurgia, porque ele não fez a sua faculdade, não teve o tempo do aprendizado para ter aquela especialidade cirúrgica? E eu acredito que não. Aí eu fico imaginando, e como que as pessoas estão entregando a sua vida espiritual, toda a sua família, a mãos de pessoas que estão recebendo favorecimento, que não passaram pelo processo do aprendizado? Gente, vamos pegar o exemplo de Davi? Vamos pegar o exemplo do que Jessé fez com seu filho, do que Abraão fez com Isaac? Abraão colocou sobre os ombros do seu filho o peso da lenha. Jessé, em momento algum, favoreceu Davi. Mas ele entendia que, embora Davi, sendo ungido rei, precisava aprender o caminho da responsabilidade para se tornar um bom rei diante do povo de Israel. Eu quero terminar esse vídeo dizendo, não aceite favorecimento de alguém. Sabe por quê? Porque se Deus tem algo para a sua vida e você precisa chegar lá, quem vai te levar é o Senhor. Se você perguntar, pastor, o senhor passou por dificuldades e lutas para chegar até aqui? Gente, foram bastantes lutas e adversidades que passei, mas em momento algum eu desanimei. Sabe por quê? Porque eu entendi que quem tinha me vocacionado, me chamado para fazer a obra de Deus, não era o homem. Era Deus me trazendo então agora a responsabilidade de assumir a minha caminhada ministerial sem receber favorecimentos de ninguém. E eu estou aqui para a glória do Senhor. Então, deixo para você agora que você vá lá nos comentários, comente a respeito do que eu falei aqui, que você deixe o seu like, que você que não é inscrito se inscreva no nosso canal e vamos passar esse vídeo adiante. Vamos compartilhar esse vídeo sobre esse tema que tem tomado conta dentro do meio cristão e gerado muito prejuízo para as igrejas, para a obra de Deus, porque igreja não é um reinado. Igreja é lugar de chamados e vocacionados para fazer a obra de Deus, seja qual seja o trabalho dentro da obra do Senhor. Termino agradecendo a todos vocês. Palavra em Evidência, deixo o agradecimento. Forte abraço a todos.